Glória a Deus, queridos. E eu vou compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E como os irmãos sabem, nós estamos no mês de setembro, nessa temática do Setembro Amarelo. A pastora Vanilza pregou já nesse tema, né? Nós estamos como igreja, queridos, nós apoiamos a prevenção, essa campanha de prevenção ao suicídio. Nós, como comunidade de Cristo, nós apoiamos essa campanha. Por que que a igreja apoia uma campanha como essa? Por quê? Por quê, queridos? Por quê? Por que que a igreja apoia? Porque tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que vai de encontro ao outro, ao sofrimento do outro, a igreja apoia. Por isso nós apoiamos. E o título da minha mensagem que eu quero falar com você nessa noite é: Vivemos por uma viva esperança. Amém? Vivemos por uma viva esperança. É muito importante a gente entender e viver com essa viva esperança. Muito importante para nós. E esse é o título. E o texto básico que eu quero pregar, que eu quero falar, está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 3 e 4, e nós vamos ler o 6 também. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Para falar sobre o título da minha mensagem, nós vamos usar esse texto de Pedro: Vivemos por uma viva esperança. Que maravilhoso isso! Temos uma esperança para o mundo, temos uma esperança para o sofrimento do outro, queridos. Eu vou ler o texto, ele vai dizer assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Ou em algumas traduções vai dizer, Ele nos regenerou, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança numa herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. A nossa esperança, meus irmãos, antes de eu ler o 6, ela não está aqui na terra. A esperança da igreja, a esperança da humanidade, não está na horizontalidade, queridos, não está aqui. E esse texto de Pedro deixa claro para nós. E ele termina no 6 falando assim: portanto, alegrem-se com isso, alegrem-se com a esperança que está em Cristo, que esse Cristo aponta para essa herança. Alegrem-se com isso, alegrem-se com isso, queridos. Eu quero repetir esse texto porque nós realmente precisamos nos alegrar com essa verdadeira e viva esperança, que aponta para essa herança. E aí Pedro vai dizer: alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, estou lendo o versículo 6, vocês precisem suportar muitas provações, mas vocês precisam se alegrar com a viva esperança que nós encontramos em Cristo, meus irmãos. Quero convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos aí, em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez nós somos gratos, porque Tu entregaste o Teu Filho na cruz, e agora, Senhor, para todo aquele que crê no Teu Filho, recebe uma viva esperança. Uma esperança, Pai, que é imperecível, Senhor. Uma esperança que não muda, que não envelhece, Pai.
E nessa noite nós olhamos para a Tua palavra, e nós somos uma igreja, Senhor, que prega essa esperança. E nessa noite eu vou falar da Tua esperança, Jesus. Nessa noite, Senhor, que essa comunidade, que esse povo que está aqui, assim como eu, receba o derramar da esperança de Cristo nas suas vidas, Pai. É o que eu oro, Pai, para que essa palavra entre no nosso coração e nós verdadeiramente possamos nos alegrarmos com essa esperança, Pai. A verdadeira esperança que vem do Cristo ressuscitado. Quando o Cristo ressuscita, Ele garante a nossa esperança. Aleluia, Senhor. Eu oro, Pai, e te agradeço por esse encontro maravilhoso, que ele só é possível, ele só existe porque o Cristo ressuscitou, Pai. Aleluia. E porque muitos dotados com essa esperança, conduziram elas até Joinville e Santa Catarina, Senhor. Muitos cheios dessa esperança, conduziram essa esperança, Senhor, que é viva dentro de cada um de nós, para aqueles que aceitam Jesus, conduziram, Senhor, a esperança até essa cidade, até esse estado, até esse país, Pai. Deus, que nessa noite nós possamos ser despertados, para sermos uma igreja que prega a Tua esperança. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém, queridos. Então, o Setembro Amarelo, queridos, é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. A pastora Vanilza falou no começo, passou um vídeo aqui, e ela se inicia em 2015 aqui no Brasil. Essa campanha do Setembro Amarelo, que promove a prevenção do suicídio, começa em 2015 aqui na nossa nação. E o mês de setembro foi escolhido para a campanha, queridos, por quê? Por que o mês de setembro? Porque desde 2003, 10 de setembro, é a data, querido, que as pessoas conversam, que as pessoas falam sobre isso no mundo todo, é a data escolhida pelo mundo. Então 10 de setembro é a data em que as pessoas falam, em que as pessoas conversam sobre essa pandemia, esse problema que nós vivemos no mundo. E nós, a Igreja do Evangelho Eterno, a Igreja de Cristo, apoiamos essa campanha. Como eu falei no começo, ela é uma campanha em prol à vida. É uma campanha, queridos, em prol ao outro. Portanto, querido, se é uma campanha em prol à vida, se é uma campanha em prol ao outro, ela nos coloca numa rota de colisão de muito dos ensinos que Jesus ensina para cada um de nós. Se é uma campanha que defende a vida, ela nos coloca nessa rota de colisão com a palavra de Deus. E um dos ensinos principais da palavra, quando se trata do outro, que é o segundo maior mandamento, Mateus capítulo 22, versículo 39, ele vai dizer assim para nós: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui nós temos uma base bíblica para apoiar essa campanha. Por isso que a Igreja do Evangelho Eterno quer falar sobre isso. Porque amar o próximo, querido, é perceber o outro. Quando eu amo alguém, eu percebo o estado que alguém está. Amar o próximo é você perceber o outro como ele está, por amor a ele. Isso é amar o próximo. Amar o próximo, querido, significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica por você mesmo. Isso é amar o próximo. Portanto, se nós somos chamados a amar o próximo, nós precisamos então, por amor, entender, olhar para o lado, sentir como que a pessoa está. Primeiro, nós precisamos nos perceber, eu preciso me perceber, como é que eu estou, porque o texto vai dizer que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu tenho alguma dificuldade comigo mesmo, se eu estou sofrendo em alguma área da minha alma, queridos, eu preciso ser percebido pelo outro, que a Bíblia fala que Ele me ama e Ele vai me ver. Por isso, nós defendemos essa campanha, porque a igreja,
ela é chamada para amar. A igreja é chamada por amor a perceber, olhar, sentir, ficar olhando. Eu sou chamado para fazer isso. Eu sou chamado para caminhar do seu lado e não caminhar do seu lado apenas por uma motivação humana. Não, queridos, mas eu preciso caminhar e eu preciso sentir como é que a pessoa está. E para isso eu tenho que me envolver. Então a igreja, ela entra em rota de colisão com uma campanha como essa, quando se trata da vida do outro. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão comigo aqui, estão compreendendo, né? Por que a Igreja do Evangelho Eterno, no mês de setembro, está pregando sobre esse tema? Porque, biblicamente, queridos, nós temos apoio para isso. Eu quero que você me perceba. Amém, queridos? Você pode dizer um amém? Eu quero que você me perceba. Quero caminhar do lado de pessoas que elas me percebem, sente como eu estou. Ô pastor Jean, não está muito legal, eu acho. O pastor Jean, acho que não está num momento muito legal. Pastor, como é que você está? Está acontecendo alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Quer conversar? Vamos sair para tomar um café? Vamos orar, pastor, como é que você está? Porque, queridos, o amor me faz perceber o outro, querido. O amor me faz olhar para o outro. E não tem uma outra receita, queridos. Eu fui chamado para fazer isso. E você foi chamado para fazer isso. Por amor perceber o outro. E também, queridos, por que a igreja apoia? A igreja apoia porque ela detém uma arma poderosíssima contra o suicídio e outras dores da alma. A igreja detém essa arma, queridos, que a igreja detém contra o suicídio, contra a desesperança, que a desesperança, inclusive, meu irmão e minha irmã, é a antessala do suicídio. Então, se você encontrar alguém que não tem mais esperança na vida, preste atenção. E se você não tem mais esperança na sua vida, por favor, eu estou aqui, querido. Eu quero falar para você de uma esperança viva. A desesperança é a antessala do suicídio. E essa arma poderosíssima que a igreja tem contra a desesperança, contra o suicídio, está registrada nesse texto que eu acabei de ler, de 1 Pedro. Que pela misericórdia, diz o texto, queridos, o Pai oferece para nós a viva esperança que recebemos em Jesus Cristo. Recebemos quando Jesus se entrega na cruz, nós estamos recebendo uma viva esperança. Quando Ele ressuscita, nós estamos recebendo nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida. Quando você crê, você entrega a sua vida para Jesus, você está recebendo uma viva esperança que o Pai, pela misericórdia, entregou para mim e para você. E isso é maravilhoso. E que agora, habitado por essa viva esperança, Cristo nos ajuda e nos aponta para essa herança que o Pai tem guardado para mim e para você no céu, queridos. Que diz o texto que eu acabei de ler, é uma herança, que somos apontados por Jesus para ela. É uma herança imaculada, uma herança perfeita, uma herança que não envelhece, queridos. Uma herança que não se estraga, meus irmãos. Quando nós encontramos com Cristo, com essa viva esperança, Ele aponta para essa herança que o Pai tem para mim e para você no céu. E a igreja detém essa arma, chamada Jesus, que é a esperança nas nossas vidas. Você e eu temos essa arma, querido. Eu tenho na minha vida essa arma chamada Jesus. E que me aponta para essa herança que o Pai prometeu no céu e não na terra.
A herança que a Bíblia aponta para nós, a herança que eu acabei de ler, essa herança, ela não está na terra. Essa herança, queridos, não está aqui, nesse lugar que nós habitamos, chamado planeta Terra. Amém, queridos? Nós não encontramos a Bíblia falando assim, que é uma herança imperecível, imaculada, que o Pai preparou para você aqui na terra. Não é isso que o texto bíblico está falando para nós. O texto bíblico está falando para nós que essa herança, queridos, é para o céu. Então é para lá que nós precisamos olhar, para que as nossas vidas não entrem num processo de desesperança. E a viva esperança, então, é Cristo que nos aponta para essa herança, querido. Portanto, a igreja vive por essa esperança na herança prometida pelo Pai e garantida pelo Filho na ressurreição, como eu falei anteriormente. Então a ressurreição de Cristo garante para nós, é uma garantia, é um certificado, queridos, de que nós temos uma herança prometida pelo Pai e que em Cristo nós vamos recebê-la para a glória de Deus, queridos. Amém, meus irmãos? Amém? Então a igreja é dotada, a igreja é habitada por essa esperança. Eu não sei como é que é para você, mas eu gosto de falar disso, porque é essa esperança que eu recebi na minha vida que me motiva a levantar da cama todos os dias. É essa esperança que me faz superar crises profundas muitas vezes. É essa esperança que me faz superar o medo, é essa esperança que me faz superar, às vezes, as minhas dificuldades, as minhas faltas, queridos, as minhas crises por muitas áreas que nós vivemos. É nessa esperança que eu encontro, queridos, como eu vou lidar com as situações difíceis muitas vezes do meu casamento, da minha relação, do meu relacionamento com os meus filhos, dos meus relacionamentos com os meus amigos. Eu preciso estar com essa esperança viva dentro de mim, para que eu possa viver nessa terra, esperando a herança que o Pai preparou, queridos. Por isso, o título da minha mensagem é: Nós vivemos por uma viva esperança. E eu estou falando isso para a igreja, estou falando isso para a igreja de Jesus. Nós vivemos por essa viva esperança, queridos. Eu coloquei aqui, mas apesar de vivermos com essa viva esperança dentro de nós, nós estamos num mundo em uma pandemia de desesperança, onde a cada 40 segundos alguém tira a sua própria vida. Nós estamos aí num processo de pandemia do Covid-19, mas você já parou para pensar que enquanto eu estou falando aqui, no tempo que eu estou falando, que a cada 40 segundos do tempo que eu falei, queridos, alguém tirou a sua vida nesse mundo? Isso é uma pandemia grave, não desconsiderando a que nós estamos vivendo, mas isso é uma pandemia grave. E nós, a igreja, tem uma resposta para essas pessoas. Por quê, queridos? Porque o nascedouro desse grande problema no mundo, queridos, é a ausência de Deus. Não tem uma outra explicação. Pela ausência de Deus, depois a pessoa vai viver uns outros desdobramentos emocionais e etc e tal, mas esse problema no mundo nasce pela ausência de Deus na vida e no coração das pessoas. Essa pandemia de pessoas a cada 40 segundos de vida nasce na ausência da paz de Cristo, queridos. É um mundo que não tem a paz de Cristo e não suporta isso, não consegue viver de fato sem a paz de Cristo, ausente do seu Criador na sua vida, entra num processo de crises profundas, adoece e tira a sua própria vida. Isso é uma pandemia grave.
que nós precisamos encarar como igreja. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus está conversando com os seus discípulos, um pouco antes da crucificação, queridos, e ele faz uma declaração, porque eu quero defender essa minha tese que eu estou falando para vocês, de que essa pandemia, esse sofrimento, é a ausência de Deus, é a ausência da paz de Cristo. E nesse texto ele vai dizer assim para os discípulos, e ele fala para mim e para você nessa noite, vai dizer assim: deixo a minha paz, a minha paz eu te dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Isso aqui, queridos, é muito importante da gente entender. O mundo está doente porque não recebeu a paz de Cristo, mas e sim a promessa de uma falsa paz, uma esperança falsa, perecível. Essa é a paz que Cristo não dá, essa é a esperança que Jesus não dá. Ele fala: a minha paz não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é perecível, ou seja, ela estraga. A paz que o mundo secular tem para entregar para mim e para você, a esperança que esse mundo secular tem para entregar para mim e para você, meu irmão e minha irmã que está aqui sentado nessa noite, é perecível, estraga, não é uma esperança pura, não é uma esperança verdadeira, não é uma esperança genuína. Essa esperança sofre desgaste, essa esperança, queridos, envelhece. Essa não é a paz que Cristo dá, a paz que o mundo oferece para nós, e nós precisamos cuidar do nosso coração como igreja, porque facilmente, meu irmão e minha irmã, nós podemos flertar com essa paz. Facilmente o nosso coração, ele pode ser engodado, ele pode ser engolido, ele pode ser atraído por essa paz que não é a paz que Jesus nos dá. A minha paz eu lhes dou, diz ele na sua palavra. E a minha paz não é a mesma paz que o mundo dá. Querido, qual paz você quer? Qual esperança você tem na sua vida? Eu quero a paz que Jesus deu para os seus discípulos. Eu quero essa paz para a minha vida. Eu quero essa paz para a minha casa, para a minha família. Eu quero depender dessa paz e dessa esperança. Eu não quero, apesar de viver nesse mundo, transitar por ele, conviver com pessoas aqui, secularmente falando, e eu vivo com essas pessoas, mas eu quero colocar o meu coração no lugar certo. Eu quero que o meu coração receba a verdadeira e real esperança, que é viva, querido, que é Jesus. Essa esperança é viva. Jesus não nos aponta para a terra, Jesus nos aponta para o céu. Meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, nós precisamos entender isso no nosso coração e na nossa vida. Cristo está nos apontando para a herança que o Pai preparou para nós, mas ela está no céu, queridos. Quando nós trocamos o nosso olhar, quando nós, como cristãos, homens e mulheres cristãos, convertidos em Cristo, colocamos e apoiamos a nossa vida e o nosso coração, aqui nessa terra nós vamos sofrer, queridos. Nós vamos sofrer também. E facilmente podemos adoecer também. E facilmente a nossa alma pode adoecer. Por quê? Porque nós estamos recebendo um resultado que não é a esperança, não é a paz que Cristo tem para nós. Os irmãos podem dizer amém, queridos? A paz de Cristo é a paz que nós precisamos. A minha paz eu lhes dou.
A paz de Cristo é a grande esperança da igreja. A paz de Cristo é o grande recurso que a igreja precisa para caminhar nessa terra e nesse mundo em colapso, nesse mundo doente, caído, queridos, aonde nós vamos caminhando e as pessoas vão ficando pelo caminho, meus irmãos. É como se nós estivéssemos caminhando numa guerra, e você começa a caminhar na direção de onde nós precisamos chegar, e você vê pessoas caindo para todo lado, e muitas vezes são irmãos queridos nossos, e que nós precisamos falar para essas pessoas da paz que nós temos, da esperança que nós temos nas nossas vidas. Nós precisamos comunicar para essas pessoas que há uma esperança, além da esperança que talvez ela colocou o coração dela. Há uma esperança, e a igreja precisa comunicar, queridos. A igreja precisa falar. Eu preciso falar para esse mundo da esperança que há em mim. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque em algum momento, o mundo vai querer saber qual a razão da sua esperança. Você sabia disso? E nós precisamos estar prontos para responder. Eu falei no começo para você, a igreja de Cristo tem uma arma contra o suicídio, contra as dores da alma, que é a esperança em Cristo, a viva esperança que está habitando dentro da igreja. Em algum momento, meu irmão e minha irmã, alguém vai chegar para você e vai perguntar assim: Bruna, qual é a razão da tua esperança? Como é que tu consegue ter esperança? Como é que tu consegue sorrir? Como é que você consegue, Bruna? Apesar de tudo que está acontecendo. Qual é a razão da tua esperança? Queridos, alguém vai chegar perto de você, se isso não aconteceu, vai acontecer. Vai querer saber qual é a razão da tua esperança, Sidney. Como é que pode um mercado virado desse jeito, as coisas todas viradas, e como é que você continua? E nós precisamos comunicar qual é a razão da nossa esperança. 1 Pedro, queridos, capítulo 13, eu não estou falando algo que o pastor Jean está falando, mas a Bíblia fala para nós isso, que em algum momento alguém vai chegar para você, vai perguntar: qual é a razão da tua esperança, Mário? E nós precisamos responder a razão da nossa esperança. A razão, queridos. Por que eu tenho esperança? Ai, que coisa boa, quando você falar isso. O céu espera que a igreja faça isso. O céu espera que a igreja manifeste a razão da esperança dela. Por isso, nessa noite, a igreja de Cristo, a igreja do Evangelho Eterno está pregando sobre esperança, porque essa é a nossa razão. Eu preciso falar sobre isso. E o texto vai dizer para nós, antes, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes, santifique Cristo como Senhor do teu coração. Amém? Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Igreja do Evangelho Eterno, você tem uma arma contra essa pandemia, queridos. Você tem uma arma na sua vida, no seu coração, contra a desesperança do mundo. Mas nós precisamos apontar essa esperança não para cá, mas precisamos apontar a esperança para o céu, porque é lá que a nossa herança está. Você pode dizer um amém, queridos? É lá que está a herança da igreja, está lá no céu, não está aqui na terra. E quando as pessoas perguntarem a razão da nossa esperança, nós precisamos apontar as pessoas para lá.
para a herança imperecível que o Pai tem para nós, imaculada, pura, perfeita, que não se desgasta, que não fica velha, mas está no céu. Nós precisamos então informar a razão da nossa esperança para esse mundo, queridos. Amém, Igreja de Jesus. Vocês conseguem vibrar um pouquinho comigo com isso, queridos? Eu não sei como é que é para você, mas os ministérios dessa igreja precisam falar dessa esperança. O louvor dessa igreja precisa cantar essa esperança, cantar o resultado dessa esperança que está dentro das suas vidas. O conselho dessa igreja precisa, queridos, expressar a esperança. Eu sou um conselheiro porque eu estou motivado pela esperança que é Jesus que está dentro de mim. Eu sou um pastor, queridos, porque estou motivado pela esperança de Cristo que está dentro de mim, senão eu nem subia nesse púlpito, meu irmão e minha irmã. Que a motivação do teu coração seja a esperança que é Jesus, queridos. Que a motivação de melhorar como marido, como esposa, de melhorar o teu casamento, de você melhorar como funcionário de uma empresa, como um empreendedor, que essa esperança e essa motivação venha, queridos, de Jesus, que é a nossa esperança. Que aonde você está, onde você convive, ali possa ser um espaço onde você consegue derramar a esperança que está no teu coração. Querido, a igreja tem esse chamado. Você foi chamado para isso, meu irmão e minha irmã. Desculpa, eu me empolgo com isso, porque o meu coração está cheio da esperança. Sem ela eu não sou nada, sem ela eu nem levanto da cama. Eu preciso da esperança viva dentro do meu coração. Viva. Amém, queridos? Eu estou caminhando para encerrar essa palavra, mas eu quero sair daqui aliançado com essa igreja, de que nós vamos derramar da esperança de Jesus aonde você for nessa semana. Que você, por amor ao outro, pelo chamado que você recebeu, você possa perceber a pessoa do teu lado, querido. Que nós possamos sair daqui como igreja, por favor, queridos, por favor, eu quero fazer esse exercício, Isaac. Essa semana, por amor, eu quero andar atento aonde eu estou, com quem eu estou conversando. Eu não posso me conformar que a cada 40 segundos um irmão tira a sua vida. Isso não pode ser confortável para o meu coração. Isso tem que me incomodar, queridos. Isso não pode ser uma coisa boa para mim. Isso tem que mexer comigo. Isso não é legal. Daqui a pouco alguém vai tirar a vida. Talvez nós poderíamos ter mudado a rota, a decisão dessa pessoa como igreja. Se nós tivéssemos percebido. Já quero chamar o pessoal do louvor aqui, pode subir em nome de Jesus. Pamela, Companhia Limitada. Amém, queridos. Aos visitantes dessa noite, você é muito bem-vindo na nossa comunidade. E que bom que você está aqui. Quero falar uma coisa para você que está nos visitando. Nós somos uma igreja que pregamos a esperança que é Jesus. Nós não abrimos mão de pregar essa esperança. Nós não abrimos mão de pregar apontando para onde o nosso Pai preparou as coisas para nós, queridos. Nós não abrimos mão. Eu quero encerrar falando, queridos, que precisamos lembrar que nós,
a Igreja de Jesus, ela detém, nós temos a resposta para esse mundo caído. Você pode dizer um amém? Sabe por quê, queridos? A Bíblia vai dizer que você é o sal dessa terra, que você é a luz desse mundo, você é condutor da luz de Cristo. E a igreja tem esse chamado, essa vocação, você tem essa resposta para este mundo caído, queridos. E aqui Joinville, Santa Catarina precisa ouvir, precisa receber a luz que você recebeu. Nós precisamos abrir as nossas bocas, pois nós temos em nós as palavras que Jesus tem, queridos, que é as palavras de vida eterna. Nós precisamos falar da vida eterna para essas pessoas. Nós precisamos falar que há uma vida para elas, além daquelas que elas entenderam que é, queridos. Nós precisamos pregar, falar de Jesus, falar da esperança de Cristo para os nossos irmãos. Eu preciso falar, eu preciso abrir a minha boca. Nós precisamos, por amor, perceber o outro, lá no nosso trabalho, lá na faculdade, na escola, dentro dos nossos lares. Quantas pessoas, se você for dar uma olhada, a pastora Vanilza tem esses números mais apurados do que eu, porque ela trabalha nessa área, e que bom, queridos, que Deus levanta profissionais como ela, para aconselhar, para levar esperança para o coração daquelas pessoas que ela recebe no consultório como psicóloga. Que bom que Deus levanta pessoas como ela. E nós precisamos abrir as nossas bocas e falar. Nós precisamos, queridos, olhar além de nós. Eu preciso olhar além da minha vida. Você precisa olhar além da sua vida, para que esse mundo conheça uma viva esperança, a viva esperança que está em você, a viva esperança que está em mim. Para isso, eu preciso olhar além dos meus problemas, sair de volta de mim mesmo e perceber o outro por amor. E falar da viva esperança que é Jesus. Amém, igreja? Você recebeu a viva esperança. Você tem na sua vida. Eu tenho na minha. E o mundo precisa conhecer. Em nome de Jesus.